Esta é a nona palestra de uma série de 10 palestras sobre sua vida pode ser melhor. O tema de hoje é acredite do fundo do coração. Muitas vezes as pessoas supervalorizam o pensamento positivo como se ele fosse resolver as coisas. Se só o pensamento positivo resolvesse, ninguém tinha problema. A não ser que a pessoa tivesse uma dificuldade neurológica que impedisse ela de pensar adequadamente e positivamente. Mas, de forma geral, as pessoas podem pensar positivamente. Mas por que só pensar positivamente? Seria muito fácil se a vida fosse só isso. E o meu propósito dessa série de palestras não é a autoajuda pura e simplesmente como se fosse alguma coisa mágica do tipo faça isso e você vai conseguir, faça isso e você vai ficar milionário, lindo, bonito, maravilhoso, poderoso, rico e vai por aí afora. Isso não é por aí. A vida é um processo. Isso eu estaria alimentando a imaturidade psicológica das pessoas e que não é meu objetivo. Ao contrário, eu quero alimentar a maturidade psicológica, porque a maturidade psicológica faz com que você possa ser feliz, não porque a sua vida vai ser perfeita, mas porque você vai saber dar valor às coisas que você tem. Não que tenha que ser muito, você não precisa ser milionário para ser feliz, porque, ironicamente, existem muitas pessoas riquíssimas nesse mundo que não são felizes a partir da condição socioeconômica que ela tem. Porque a felicidade é muitas vezes saber dar o valor àquilo que você tem, às pessoas, às coisas, às situações, aos bens materiais. E muitas vezes as pessoas têm muito, mas não sabem dar valor. Então, apesar da racionalidade ser importante, o pensamento positivo ter a sua contribuição, mas existe uma coisa mais profunda e mais importante ainda. Como eu disse, a constituição psicológica do ser humano, ela divide em razão, emoção e a consciência ética. Existe uma relação entre a emoção e a questão da racionalidade. Como a emoção vem primeiro no processo de desenvolvimento psicológico, por isso que as crianças funcionam no emocional, por isso a emoção é mais forte do que o racional. E aí é que entra a coisa. Uma coisa é o que eu penso, a outra é o que eu sinto. Como a emoção vem antes no processo de desenvolvimento, ela é mais forte. Hoje as pessoas falam de gestão da emoção. O que elas querem dizer com gestão da emoção? Ou seja, é administrar a emoção, considerar o sentimento, mas não agir por ele, usar a racionalidade. Para você ficar nervosa, chata e sair soltando os cachorros para todo mundo? Não, você vai dar conta em saber o sentimento que você tem, mas saber lidar racionalmente com ele, reconhecer o sentimento você não pode desprezá-lo, ele te passa uma rasteira, você tem que reconhecer o sentimento, mas você não pode agir só pelo sentimento, porque muitas vezes a ação só pelo sentimento ela é negativa, mesmo que o objetivo seja positivo, muitas vezes ela pode ser excessiva. E se você sente uma coisa que racionalmente é contrário, tem um problema aí, mesmo que você satisfaça ele inicialmente. Então, o que eu quero que você entenda é isso. A emoção é mais forte do que a razão, porque ela é mais primitiva, ela é mais primária no desenvolvimento. Por isso que se você pensa uma coisa e sente outra, seja essa coisa positiva ou negativa, por exemplo, se o pensamento é positivo, mas a emoção é negativa, ou o pensamento é negativo e a emoção é positiva, nos dois casos ela vai ganhar. É por isso que muitas vezes as pessoas até não acreditam em si mesmas, mas ela tem um histórico positivo em alguma área e consegue ganhar apesar de tentar não conseguir. Pode ser que depois que ela ganhe, ela não sabe usufruir e até jogue fora.
Mas muitas pessoas recebem boas coisas, por não saber vivenciá-las, jogam fora. Portanto, a emoção tem um peso maior. E aí é que eu quero, para trabalhar a negatividade, é acreditar do fundo do coração. O fundo do coração, quanto mais profunda for a sua convicção emocional, maior é a possibilidade de realização. Por isso, o pensamento positivo sozinho não resolve. É claro, se eu tiver um pensamento positivo junto com uma emoção positiva, isso vai funcionar, mas não somente pelo pensamento positivo. O pensamento positivo é necessário, ele tem a função dele, ele serve para dirigir o ser humano num caminho, obviamente, se ele é positivo, adequado, mas a emoção tem uma força muito grande. Se as duas coisas estão juntas positivamente, vai dar certo. Se as duas coisas estiverem juntas negativamente, é claro que não vai dar certo. Mas se você pensar positivo, mas sentir negativamente, também não funciona. Portanto, acredite no fundo do coração. Na maioria das vezes, o que as pessoas elas têm mais um mantra, vamos dizer assim, umas palavras de ordem, umas palavras que elas querem acreditar racionalmente, mas não acreditam do fundo do coração. Por isso que muita coisa não funciona no psicológico.